Pai do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos passar para a palavra. Amém? Vamos orar aqui? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti neste momento, Pai, que haja da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale aqui em cada coração, que haja da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu quero frisar mais no versículo 11. O versículo 11 diz assim: Como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vai lá. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, o que eu gostaria de trazer para nós está no versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nesse texto aqui, ele está falando de coisas que vão acontecer futuramente. Ele fala assim, ó, no versículo 10, volta lá no 10, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os habitantes da terra. Vai lá. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, obviamente que ele está falando isso aqui das coisas futuras que vão acontecer. Algumas pessoas obviamente falam que a igreja vai ser levada, e por isso que ele fala guarda da hora da tribulação. Alguns falam que é na hora da tribulação, né? Então aquela história, né, de tribulacionista, pré-tribulacionista. Então uns creem que a igreja passa, outros creem que não. Eu creio que a igreja não passa, então a gente precisa se preparar antes. Mas vamos lá. O que eu quero trazer para nós, que tudo que está acontecendo, Jesus, Deus vai nos treinando. Então o que nós precisamos aprender? Eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos todo dia guardar o que nós temos. O que nós temos? Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando está falando da nossa fé. Guarda o que tem. Aí no 10 ele fala assim, ó: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Surgem situações, só voltando, tá? Pra gente contextualizar com a nossa vida. A gente sabe do que ele está falando aqui. Então vai falar, ele pegou a palavra e... Não, presta atenção. O que nós precisamos entender? Deus vai nos treinando. E ele fala assim, ó, que ele vai nos guardar da hora da tentação. Surgem situações na nossa vida que Deus nos guarda. Ele fala assim, ó, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que eu preciso fazer? Todo dia nós precisamos batalhar pela fé e por aquilo que Deus tem na nossa vida, em nome de Jesus. Às vezes ele fala assim, ó, põe o versículo 11, ó: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes nós estamos caminhando e tem gente, quando eu falo gente, eu quero me referir a demônios, principados, a situações contrárias, a nossa própria carne querendo roubar a nossa coroa.
aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ó, você quer ver uma coisa? Volta aí no capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 5. Volta aí, só uma folhinha que quiser virar aí, ó. Apocalipse 1, versículo 5, ó. E da parte de Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis na terra, ó, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos pecados, o versículo 6. E nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmão, nós precisamos entender, às vezes, lá no mundo não tem um título, lá no mundo não tem uma conotação, mas Ele nos fez reis e sacerdote. Às vezes, a gente acha assim, não, eu não tenho nada. A gente não tem nada aqui nessa terra, mas Ele nos fez reis e sacerdote. Então toma posse disso. Por isso que ele falou assim, ó, querido, guarda a tua coroa, eu venho sem demora. Ele fala, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. Surgem situações da nossa vida que nós entendemos perfeitamente que é Deus que está nos guardando. Aí ele fala assim, ó, eu venho sem demora, guarda o que tem. Às vezes, a gente olha assim, né, alguém olha lá no nosso bairro, não, aquele que vai lá é o crentinho lá da Valparaíso, o serralheiro, é a crentinha ali do Quiriri, é o crente da Valentim Gentil, ele, a família dele, é só mais um. Irmão, não é só mais um não, guarda a tua coroa em nome de Jesus. Surgem situações querendo roubar a nossa coroa, aquilo que Deus nos deu. Ele nos lavou dos pecados, não está falando aqui? E nos fez reis e sacerdote. É isso que está falando. O que eu preciso entender? As coisas estão surgindo de uma maneira acelerada. A gente via que tinha gente que estava aqui. E daqui a pouco não está mais. Às vezes por compromisso, às vezes por outras situações. Mas o que eu preciso entender? Guarda a coroa. Guarda aquilo que você tem. Em nome de Jesus. Às vezes, o que eu quero trazer para nós é que o nosso alvo é bem maior do que aquilo que nós precisamos suportar. Às vezes surgem situações que a gente fala assim, eu suporto porque Deus me fortalece. E é só por isso. Porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente já teria perdido a nossa coroa. Ele fala assim, ó, como você suportou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Surgem situações que Deus nos guarda. E eu vou falar ainda mais. Ele fala assim nos Salmos, que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não já surgiu situação que você fala assim, Jesus, agora que ia desmoronar tudo aqui, Senhor. Ia perder ia trazer um monte de consequência aqui, com a atitude, com a situação. Mas aí Deus nos guarda. O que eu e você precisamos fazer? Guardar a nossa coroa. Ele nos lavou do pecado e nos fez reis e sacerdote. Ah, mas surgem situações assim, ó. Às vezes você está lá numa situação e alguém vem falar com você, você não pode fazer uma oração? Você não ora por mim? Sabe por quê? Porque Ele nos fez reis e sacerdote. Não tem um título estampado na nossa camisa, não, está lá no mundo espiritual. Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu preciso entender que eu não tinha valor, mas Ele nos deu valor, em nome de Jesus. Vamos continuar? 1 Samuel 13, 11. Deixa eu abrir aqui, né? Porque senão já vi. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11.
que eu nem ri, espera aí. Tô olhando aqui, mas... Ó, no versículo 11 diz assim: Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Vamos lá, seguido, tá? E disse, agora descerão os filisteus sobre mim, o Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedesse desse a mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado, o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, vamos lá. O que nós precisamos entender aqui? O que eu preciso fazer? Guardar a minha coroa. Guarda a sua coroa. Deus nos lavou, Jesus nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes para com Deus. Põe uma coisa na tua cabeça. Surgem situações que nós entendemos. Mas olha, fulano veio pedir oração. Fulano, porque ele nos fez reis e sacerdote. O que está acontecendo aqui? Um monte de pressão. Um monte de pressão em cima do Saul. Só que, aonde que está o detalhe da queda dele? Não está porque os filisteus estavam descendo. Não está porque o povo estava indo embora. Mas porque ele agiu, não era para fazer o que ele fez. Mas antes disso, ele não foi buscar o Senhor. Ó, volta lá no outro versículo, ó. No 12. Volta no versículo 12. Ó. Agora, e disse, agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei. O que eu preciso entender? As pressões, elas vão acontecer. O que o Samuel fala para ele? Ô Saul, você agiu como um doido, neciamente. O seu reino ia ser confirmado para sempre. Qual é a condição que eu preciso levar em conta? Vai buscar a Deus para que não roube a sua coroa. Em nome de Jesus. O que aconteceu com ele? Perdeu a coroa. E aqui, obviamente, que a gente está falando de reinado. Depois, por conta das atitudes dele, né, as coisas que ele foi fazer depois, né, buscar a pitonisa lá, enfim. O que eu preciso entender? Irmãos, as pressões vão surgir na nossa vida. E é algo inevitável. Eu estou aqui no mundo, mas vamos passar por luta, por desafio. João 16:33, coloca aí, por favor. João 16:33. Já a gente volta aí. Ó o que fala lá. João 16:33. Ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode voltar lá, por favor, filha. Nós só vamos ter resultado se nós irmos buscar a face do Senhor. Não tem como. Ele nos fez reis e sacerdote. Mas o que ele falou? Guarda a tua coroa. Eu não posso guardar a sua coroa. Você não pode guardar a minha. Mas Deus é poderoso para nos fortalecer diante de cada situação. Ô Samuel, sabe o que é? Ó, o povo estava indo embora. Os filisteus estavam você não chegou, você não estava chegando. Os filisteus já tinham juntado em Micmas. O povo estava indo embora, só pressão em cima de mim. E eu ainda não busquei a face do Senhor. Não interessa. Ó, o que eu vou falar aqui, às vezes, vai variar conforme as consequências que nós podemos, porque Deus pode criar um caminho, que nós podemos passar depois do que acontece. Mas eu vou falar para você, em nome de Jesus, vai orar primeiro. Vai falar com Deus primeiro. Não, mas tá caindo no mundo. Agora presta atenção. Eu preciso ter responsabilidade, não tem? A gente não tá alinhado com pessoas, com situações, com combinados e tudo mais. Ah, fulano, aconteceu isso e isso. Eu fui orar porque o negócio estava bravo lá. Não, eu vou orar antes. Não deu para orar antes, eu vou orar no caminho, mas eu vou falar com Deus. Por quê?
Porque ele falou, tudo estava acontecendo. Mas se ele fosse direto orar, ninguém ia pegar a coroa dele e ia ser confirmado. Diante das situações, das condições, o que ele ia fazer? Ele ia buscar Deus, não ia oferecer o sacrifício que não era o serviço dele, não era a parte dele fazer aquilo, mas do profeta, do Samuel. Aí sempre vai ser na pressão. Sempre vai ser na hora da pressão. E agora, o que eu faço? Não, peraí. E eu vou falar para você, Deus é tão misericordioso que toda vez Ele nos treina antes. Não tem lá os Salmos 18, 28, que com meu Deus eu salto muralha, Ele nos fortalece para a batalha, prepara as nossas mãos para a batalha, nos dá força para puxar o arco de bronze. Isso quer dizer que Ele nos treina. Surgem situações para nos treinar. E por isso que eu preciso entender. Ah, mas eu não fiquei constrangido. Põe o versículo 12, por favor. Ó. Eis que agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Ele mesmo fala. E constrangi-me em oferecer holocausto. Por que ele não foi orar? O que eu preciso entender? Há situações a todo momento que tentam roubar a nossa coroa. Em nome de Jesus, guarda o que você tem, em nome de Jesus, guarda a sua aliança com Deus, o seu compromisso, é grande, é pequeno, guarda o teu compromisso, por quê? Porque surgem situações tentando roubar a nossa coroa. Você quer ver uma coisa? Mateus 26, versículo 36, vamos até o 42, mas vamos seguindo. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto vou orar ali. Vai lá. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, o Tiago e João, né? Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Vai lá. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, quem está falando é o Filho de Deus capacitado para viver aquela situação. Quanto mais eu e você. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai, vigiai comigo. O que eu preciso fazer? Vigiar. Olha lá, vai lá. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai lá. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? 42. E indo a segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice pode passar de mim, sem eu beber, faça a sua vontade. E voltando, versículo 43. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Irmão, e deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Ninguém você está vendo Jesus no desafio que você está passando. Olha para quem está mais forte, em nome de Jesus. Vamos olhar para Jesus, tá? Todo tempo nós vamos olhar para Jesus. Mas o que eu quero trazer para nós? Jesus estava capacitado para passar aquilo. Ele ia, orava, e o Pedro, Tiago e João estavam dormindo, não estava entendendo a força e a luta espiritual. Jesus estava falando que estava triste até a morte. Ele falou assim, ó, o 41. E vigiai e orai
para que não entrais em tentação. A tentação vai surgir. O que vai acontecer é se eu estou orando e vigiando. Mas o que eu preciso entender? Olha para Jesus, que ele já venceu essa situação em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? Guarda a tua coroa em nome de Jesus. Ele já nos guardou da hora da tentação. Vai surgir uma situação, ele nos guarda. O que eu preciso fazer? Manter a minha comunhão com... O que nós precisamos fazer é manter a nossa comunhão com Deus. Assim, nós vamos ter força. E aí, você imagina com todas essas coisas acontecendo, as provações, as tentações, a alma doendo e a gente naquela luta. Irmãos, presta bem atenção. Romanos capítulo 8, 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. O que eu preciso entender? Vamos ler aqui por completo, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expresso por meio de palavras. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O que eu e você precisamos entender? Chegou a hora da tribulação, Deus vai nos guardar da hora da tribulação. Ele vai firmar a nossa coroa. Agora o que eu preciso entender? Irmão, com tudo isso, com tudo que nós falamos, com tudo que nós falamos até agora, da tentação, dele nos guardar, da gente guardar a nossa coroa, ficar firme, conte em todo momento com a presença do Espírito Santo. É assim que nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Presta atenção, querido. Diante de cada situação, como é que eu vou vencer? Jesus estava naquele momento no Getsêmani, os discípulos não sabiam, não tinham maturidade ainda naquela ocasião para passar por aquilo. Enquanto nós estamos andando com Jesus, nós vamos ter maturidade espiritual para vencer cada situação. Como? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expresso por meio de palavra. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção, querido, guarda a tua coroa, mantenha a tua comunhão com Deus diante de cada situação. Como é que você vai fazer isso? Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu vou orar, eu vou escutar o que ele vai fazer. Ó, vamos aqui, filho, eu vou por tal direção. Ó, vamos ler aqui o versículo 27. É aquele que sonda os corações, e aquele que sonda os corações, Deus, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo vai interceder por mim e por você, trazendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim, eu vou ter força e capacidade, não nossa, mas dele, para vencer a hora da tribulação, para ter a nossa coroa guardada. O que ele falou? Que ele mesmo nos fez reis e sacerdotes, meu irmão. Guarda a tua coroa. Não acha que as coisas são moleza, não. Você não viu que a gente acabou de falar aqui do Saul? O que o Saul estava passando? Qual era a condição dele? Ele estava ali, ele estava ali. Ele tinha pressão que estava pegando ali nele? Tinha um monte de pressão.
O Samuel não estava chegando, o povo estava indo embora, ele estava apavorado. Os filisteus, que eram os inimigos, estavam bem pertinho de chegar ali perto da tenda dele. O que eu preciso entender? É pressão, não é? É punk o negócio, não é? Mas o que eu preciso entender? Querido, conta com a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ele está intercedendo por você, ele está guardando, está zelando pela tua coroa. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, querido, você vai fazer sim, eu vou fazer sim. Nós vamos guardar a nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus, porque com a nossa força, a nossa capacidade, nós não vamos conseguir. Agora, na força de Deus, querido, na força de Deus você vai ter resultado. Na força de Deus as coisas acontecem. Na força de Deus nós vemos o mover acontecendo e as coisas sendo real na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo por nós. Agora, perdão. Agora você acha que você vai ficar sozinho? Nessa situação, não. Ele vai trazer aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, ele vai trazer aquilo, ele está intercedendo por mim e por você, então entenda. O que eu vou fazer? Conforme nós vamos andando com Jesus, nós vamos manter a nossa comunhão. E mantendo a nossa comunhão, nós vamos ter vitória. E como que eu mantenho a comunhão? Palavra e oração e obedecendo a direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele está intercedendo por você, querido, para que você não perda a sua coroa. Ele está intercedendo por mim, meu irmão, para que eu não perca a minha coroa. Então, em nome de Jesus, escuta o que o Espírito Santo tem. Olha só, vamos ler aqui, para finalizar, João 14, versículo 26 e 27. Mas o advogado, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Meu irmão, é ele que está nos ensinando as coisas. Não acha que você está sozinho nessa situação. Ó, tem uma outra versão que diz assim, ó, mas aquele Consolador, é ele que nos consola, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Deixa o Espírito Santo te ensinar todas as coisas. Ele é como se fosse Jesus, é Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três em um só. O que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito Santo nos ensinar. Ele fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que nós precisamos entender com esse versículo? Ele falou o quê? Que vai nos guardar da hora da tribulação. Guarda a tua coroa, para que ninguém roube, é que ele nos fez reis e sacerdote. Irmão, o que nós vamos fazer? Vamos guardar a nossa coroa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é isso? Que mesmo na tribulação, mesmo na luta, mesmo na batalha, nós vamos ter e viver a paz de Deus. Presta bem atenção. Você está correndo de um leão. Faz de conta que você está correndo de um leão. Um exemplo. Você tem que correr, não tem? Mas mesmo assim você está sentindo paz. Às vezes, tem desafio que nós passamos, você fala assim, Jesus, se não for o Senhor, o que eu vou fazer? E aí, de repente, nós nos deparamos com a situação e nós entendemos, nossa, foi Deus. E Deus coloca a mão no nosso coração assim, e você sente uma paz tão grande da parte de Deus, você sente um mover tão grande da parte de Deus. O que eu preciso entender? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que nós precisamos entender? Nós não vamos nos atemorizar diante das situações, mas nós vamos viver a paz de Deus que excede todo entendimento. Prestou atenção aqui? Em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? O que nós vamos fazer? Guardar a nossa coroa. O que está em jogo? A nossa fé, a nossa comunhão com Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa família, que é uma coroa que Deus nos deu, os nossos filhos. E em cada situação que nós vamos fazer, vamos guardar a nossa coroa em nome de Jesus.
e viver debaixo do cuidado de Deus. O que você está entendendo? O Espírito Santo vai te fortalecer, ele está intercedendo por você. Em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos buscar Deus antes, porque a nossa coroa está em jogo. Lembra do Saul que a gente acabou de falar? Nossa coroa está em jogo. Se ele fosse buscar a Deus antes, tinha confirmado as coisas. Então, em nome de Jesus, você lembra de Jesus lá no Getsemane? O negócio estava terrível, mas mesmo assim ele estava chorando até sangue, de tão pressão que estava, mas mesmo assim ele não negou e continuou até o fim. Em nome de Jesus, meu irmão, guarda a tua coroa. Deus é fiel para nos dar vitória, para cuidar da nossa vida. E em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado e a graça de Deus em nome de Jesus, porque Ele que nos fez reis e sacerdotes. Você está entendendo o que eu estou falando? Mundo espiritual. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e para Deus seu Pai. E a Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está entendendo espiritualmente? Guarda a tua coroa, filho. Você é rei, você é sacerdote no mundo espiritual. Muitas vezes surgem situações que a resposta está conosco em Deus. E muitas vezes surgem situações que nós nos colocamos como sacerdote, porque vem pessoas nos procurar querendo uma palavra, uma direção de Deus. Então deixa eu te falar, às vezes também na nossa família nós temos uma coroa. Guarda a tua coroa em nome de Jesus. E eu quero declarar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com essa palavra abençoada. E em nome de Jesus, Deus abençoe.